O deputado federal americano George Santos, que é filho de brasileiros, se entregou na semana passada ao FBI. Contra ele pesam 13 acusações de crimes federais, que vão desde fraudes financeiras até o roubo de dinheiro público. Santos foi eleito em 2022 e se apresentava como um trampista bolsonarista, tendo inclusive recebido a visita de Carla Zambelli após a eleição brasileira. Segundo as acusações, George Santos teria desviado doações de campanha para uso pessoal, inclusive para comprar roupas e pagar dívidas de cartão de crédito. Durante a eleição, ele se apresentava como um homem de negócios, bem-sucedido, com formação nas melhores universidades do país e com cargos em bancos importantes no currículo. Tudo isso, porém, era mentira. Ron Kuby, um dos mais importantes advogados de defesa de Nova York, deu uma entrevista ao 247 sobre a situação de Santos. I've never seen a case like this. Eu nunca vi um caso como esse envolvendo alguém que esteja tanto nos holofotes e que quer estar nos holofotes. Eu vi muitos casos de fraudes financeiras, casos de fraude de colarinho branco, que é similar ao caso que aconteceu aqui, mas nunca vi o caso de alguém usando uma fraude dessas para lançar uma carreira de figura pública. Very public-facing career. Ao sair da Corte Federal de Long Island, George Santos afirmou que tudo não passa de uma caça às bruxas e que ele se provará inocente. Ron Kuby, no entanto, acredita que essa vai ser uma tarefa difícil. This is a federal white-collar prosecution. Essa é uma investigação federal de colarinho branco, feita pelo Distrito Leste de Nova York, um dos mais experientes do país. Esse não é um caso complicado, tá tudo provado por uma série de transferências eletrônicas, documentos, etc. Não é um caso de, quem matou essa pessoa e sei lá quem diz que ele tem um álibi, que estava na igreja naquele dia. Esse caso é todo comprovável a partir de transferências e foi uma fraude muito estúpida. O advogado explicou do que se trata a acusação. Basicamente, o que Santos fez foi, ele abriu uma empresa de fachada e disse para o seu soldado mais fiel, eu estou me candidatando a deputado, então liga para essas pessoas aqui e pede doação delas para minha campanha, por essa empresa que eu abri. E não tem limite, eles podem doar o quanto quiserem. Então, os apoiadores dele se juntaram, o mesmo grupo de republicanos de direita, criptofascistas, esse tipo de elemento que aqui em Nova York é uma minoria, mas que ainda existe, e eles doaram um monte de dinheiro supostamente para a campanha dele, mas a empresa não existia para a campanha, a empresa era o cofrinho de porquinho dele. Piggyback. E eu vim até a cidadezinha de Oyster Bay, que fica no 3º distrito congressual de Nova York, que é aquele que elegeu George Santos. Eu vim aqui conversar com os eleitores para entender o que eles pensam dessa história toda e, principalmente, se eles estariam dispostos a reeleger Santos no ano que vem. Vamos ver o que eles disseram. Na praia da cidade, eu encontrei Benjamin, que mora na região há 30 anos. Ele não votou em Santos, mas ainda assim ficou surpreso com todas as mentiras e acusações. Eu não era um apoiador dele desde o início, por outros motivos políticos, mas eu não sabia do passado e da desonestidade dele. É possível ter pessoas boas vindas de lados diferentes da política que ainda assim conseguem representar a comunidade como um todo, mas não quando são como ele. But not when they're like him. Apesar do indiciamento, George Santos afirmou que será candidato à reeleição. Perguntado se apoiaria o deputado, Kevin McCarthy, presidente republicano da Câmara, disse que não. Benjamin também acredita que essa será a posição dos eleitores da região. I certainly hope not. Eu definitivamente espero que não, eu acho que não, porque nesse caso até alguns republicanos vão se opor a ele. Ninguém vai estar interessado em votar nele. Be interested in voting for him. Esse é o caso de um casal que estava caminhando na beira da praia no sábado à tarde. Eles preferiram não dar os nomes. Esse distrito é o meu distrito, nós votamos nele nos baseando no partido e sem pesquisar muito. A gente votou porque ele concorreu com uma cara nova para o Partido Republicano, querendo tirar a cadeira de um democrata. E foi meio por isso que nós votamos nele. Eu imaginei que o passado dele teria sido checado pelos oponentes, é assim que funciona normalmente. E eu votei por causa do partido. Eu acredito que se as alegações não fossem verdadeiras, se fosse só um erro, eu acho que veria de outra forma. Mas eu acho que os republicanos precisam assumir a responsabilidade por alguém que estava no partido. Eles não pretendem votar novamente em Santos. Absolutely not. No.
Uma pesquisa da Siena College, realizada em janeiro desse ano, antes mesmo das acusações criminais, mostrou que 78% dos eleitores da região acham que o deputado deveria renunciar. Mas esse não é o caso de Ashley, que mora em Bayside, Queens, área também representada pelo 3º distrito. I think it's a political hack. Eu acho que é uma investigação política, porque ok, todo mundo mente, todos os políticos mentem, essa é a prerrogativa deles, mentir. Because it is to lie. Eu perguntei se ele votou em Santos. I voted for him, absolutely. Eu votei nele, com certeza. Eu sou um dos poucos onde eu moro que tende à direita, a um pensamento conservador. A maioria das pessoas na minha região são democratas esquerdistas que querem ver a gente virar o Brasil. Kind of like Brazil. E falando em Brasil, Jorge Santos fez um acordo de R$15 mil na semana passada para não ser julgado em um caso de estelionato em Niterói, no Rio de Janeiro. O deputado assumiu ter roubado um talão de cheques e forjado assinaturas para fazer compras em lojas da cidade. Com isso, segundo o advogado de Santos, não há mais processos contra ele no país. Nos Estados Unidos, porém, Kubi acredita que Santos será preso, mas não por 20 anos, como vem sido noticiado na mídia. Put aside everything you've heard. Coloca de lado tudo que você ouviu sobre ele poder enfrentar 20 anos, etc. De forma realista, visto como o sentenciamento funciona nas cortes federais, ele poderia pegar um tempo que vá desde um mínimo de 2 anos e meio a 3 anos, a um máximo de 5, 6, 7. Mas se você começa a lidar com a situação de forma muito pública, falando que é uma caçada às bruxas, é tudo fraudulento, estão indo atrás de mim porque eu sou gay, talvez, republicano, talvez, bem-sucedido, provavelmente não, enfim, qualquer uma das caixinhas que ele diz ocupar, ser judeu, não muito. Se essa for a posição que você assume, você vai a julgamento e perde, o juiz vai te ferir por isso. The judge is going to hurt you for that. Mas ainda que preso, Santos poderia manter sua vaga no Congresso, ser reeleito e até mesmo votar dentro da cadeia. Isso acontece porque nos Estados Unidos não existe nada na lei que desqualifique um candidato a exercer um cargo para o qual ele foi eleito. Yeah, he can keep his congressional seat as a matter of law. Ele pode manter o assento dele no Congresso por um motivo legal. Pessoas podem eleger ao Congresso quem quer que elas queiram, contanto que elas cumpram certos pré-requisitos, como ser um cidadão americano. Mas ser um condenado não é uma desqualificação. But being a felon is not a disqualification. Ainda assim, Kubi acredita que o mais provável é que Santos perca a próxima eleição. Mas ele tem uma ressalva. As a New Yorker, Como um nova-iorquino e como um cidadão dos Estados Unidos e como alguém que esteve envolvido com política por algum tempo, antes de 2016 eu ficava muito confortável em dizer nunca, como Donald Trump nunca será presidente. Por exemplo, essa frase. Desde 2016 a única coisa que eu posso dizer é que tem uma chance muito pequena dele ser reeleito, mas não zero. E é isso que é assustador. but it's not zero. And that's what's terrifying. Pedro Paiva, de Nova York, para a TV 247.